Nós temos observado que cada vez mais os estudos, as pesquisas demonstram a importância desse olhar para dentro de si, em busca principalmente dos primeiros anos de vida, desde o ventre, as primeiras experiências, quando a gente ainda era muito inconsciente, então esse inconsciente estava mais aberto e a gente era mais afetado. Isso não sumiu porque a gente cresceu. Isso continua em nós, e isso continua reverberando, continua vivendo, e é muito difícil da gente saber detectar o que é, porque justamente na época a gente não tinha consciência de si. Isso ia sendo arquivado e a gente não tinha muito como filtrar. Então as pesquisas hoje mostram a importância da gente olhar. A gente tem sim que olhar para frente, essa visão prospectiva, treinar novos comportamentos, a gente precisa. Mas ao mesmo tempo a gente precisa lembrar que existem registros que precisam ser acolhidos de uma infância, de uma criança que muitas vezes se sentiu vulnerável, não tinha recursos para lidar e foi machucada, se sentia perdida. E cabe a nós que trabalhamos nessa linha ajudar as pessoas que nos chegam a buscar essa criança para que ela possa ser finalmente olhada, atendida, cuidada e valorizada, para que a gente melhore a nossa vida no presente. Eu sei que vocês trabalham também com isso, queria muito ouvir você, Lu, nos seus estudos, nas suas pesquisas e no seu trabalho, na sua experiência, como é que você vê esse tema, como é que você tem trabalhado? Eu vejo como uma negligência esse acolhimento da nossa criança. A gente está no meio de tantas informações, de tantos ensinos, a gente se perde em tantos ensinos e perde a essência de acolher a nossa criança. Sabe por quê? Acolher a nossa criança é um exercício muito difícil. A gente precisa de alguém torcendo pela gente, alguém nos acompanhando e torcendo que a gente vai chegar no monte, porque não é fácil. Não é fácil. A autossabotagem, a desaprovação das pessoas porque você está indo é grande. É muito grande. E é difícil. Parece fácil, mas não é. Precisa de acompanhamento, precisa de alguém torcendo para você chegar lá. Porque você, quando você está cheio, que você transborda. É assim que você ama seu filho de verdade. Eu não posso amar alguém se eu não me amo. Eu não posso amar ninguém, nem o meu cônjuge, nem meus filhos, nem meus netos, se eu não me amo. O que eu vou dar é uma manipulação. Porque eu nem me amo. Como eu dou o que eu não tenho? Eu tenho visto isso que eu tenho experimentado e tenho trabalhado e pesquisado e chegando a uma conclusão que é a nível mundial. Ser humano, né, Ângela? Abandonado. Por isso que ele escuta na universidade todas polarizações. Não existe polarização, existe um caminho, não é A nem B, é o C, é olhar para os céus e quem me criou, como eu ajudo, esse Criador me ajuda, porque não é fácil. É a integração, não é a polarização, o caminho. É a integração, é olhar para um caminho C. Não tem que estar a briga, porque nunca vai ganhar isso. Porque isso não vem. Todo mundo perde. Todo mundo perde. A Elô falou uma coisa tão interessante que é, quando eu olho para mim, eu preciso olhar para mim, né, me aceitar, me amar, para eu amar o outro. Então a gente vê muito na terapia, quando uma pessoa ela começa a olhar para ela, se melhorar, se conhecer, né, e se transformar, ela se torna melhor para o outro. Muito. E nós somos mães, a gente sabe isso, quando a gente se torna uma pessoa melhor, a gente passou por isso, né? A gente se torna melhor para os nossos filhos, né? Então quando ela fala de escutar quem eu sou, para escutar o outro também, né? Nós e o outro. Nós nos tornamos melhores para nós mesmos. A gente auto-sabota tanto. Lugar. Nós mesmos nos desaprovamos muito. Porque a gente sabe que o inconsciente ele tem uma presença devastadora na nossa vida. Ele quase que nos governa. E só existe um caminho para a gente poder acessar isso, que é o que a Elô está trazendo, a Ângela também, que é o caminho da vontade. Isso. Eu preciso determinar uma postura ativa, não dá para deixar a vida ir tocando. Isso. Porque a vida rolando, ela continua indo nesses pilotos automáticos, que é o quê? Apenas uma na multidão. É massificado, é reprodução, é normose, é todo mundo agindo. E a gente não tem colhido bons frutos. A sociedade está doentada, a adolescência está doente, as crianças estão tristes. Agora são as crianças que É preciso olhar, mas é preciso com essa força determinada. Eu quero mexer com isso. Vai ser duro, vai ser doído. A gente sabe que quando a gente faz esses enfrentamentos,
a gente vai querer se sabotar para voltar para um lugar confortável, porque eu sempre fiz assim, por mais Onde que é não esteja aprovado, né? isso, e todo mundo faz, Todo mundo faz. mas é preciso. E a gente, enquanto pais, né, aproveitando até esse olhar para a criança, como é que a gente poderia ajudar as crianças a criarem menos traumas emocionais para serem adultos que se sabotam menos, que se amam mais no futuro? O que a gente poderia usar de recursos hoje? Como é que a gente lida com as crianças para eles terem mais saúde? Que tipo de orientação você dá para os pais, Elô, quando você conversa a respeito deles que estão criando crianças? O que você orienta? Sabe o que eu ensino? Eu ensino e treino mesmo, me treino a minha família, se amar. Eu ensino primeiro, eu falo assim, me dá uma mãe. E o que é se amar, Elô? Se amar é dar atenção, é prestar atenção, ter coragem de enfrentar, não essa sociedade que está com muito medo, é intolerância a desconforto, intolerância ao sofrimento. A A frustração, frustração, ela quer anestesiar o tempo inteiro. prazer, Então tem essa coragem de se amar. que é se disciplinar, Essa que é conexão se com quem me educar. criou e eu me amar. Porque senão eu não tenho nem referência. Eu não vou ter referência. Eu tenho que ver quem me criou. Talvez o amor está distorcido hoje. Está distorcido, pervertido totalmente. Amor não é o amor. Amor é uma energia que sustenta as galáxias. O amor é o que me sustenta dos órgãos aqui. Nós temos um universo aqui dentro de nós. Eu não sei nem como é que é meu fígado. Tudo aqui, uma sintonia tão perfeita. Existe um Criador. Eu preciso estar em sintonia com Ele, porque Ele é uma energia que sustenta, é amor. Então eu quero falar de amor com energia. Eu quero aprender esse amor. Eu preciso desse amor. Eu só vou amar meu filho de verdade se eu vou manipular. Para ele me servir até o final. Eu vejo isso diariamente. Né? Em todo o genograma que eu vejo mortes que estão acontecendo. A mãe vítima levando todo mundo fiel com ela até o último minuto. Eu nunca vi uma coisa tão forte. É triste, né? É triste. Mas é uma compensação, é na base de Por isso chantagem. tem que se amar. É isso, o segredo é não ser vítima. É ter a coragem de fazer diferente, de ser desaprovado pela família e pela sociedade. Porque você vai levar pedrada quando você dá bom fruto. Ângela, a Elô trouxe um ponto importante, que independente de religião, de instituição, Isso. a psique é religiosa, ela é espírito, ela é alma, como a gente queira chamar. A gente tem um aspecto nosso que precisa transcender a matéria. A gente precisa se voltar para aquilo que é fora do que é concreto. Isso. A gente precisa ter as experiências que são conscienciais, que estão além do que os olhos são capazes de ver. Isso. Na sua linha de trabalho, você consegue passar por isso? Ou na sua experiência como pessoa, como mãe, qual é a sua colaboração? O que você pensa a respeito disso? Na minha linha, né, de psicologia, que é a humanista, a gente olha o ser como um todo. Né? Então, ele não é só o que ele viveu com a mãe, não é só o que ele pensa agora, não é só o biológico, a gente é um conjunto de coisas, né? Que nem ela falou, tem um universo dentro de nós, né? Que é muito maior do que a gente conhece, que muitas coisas estão guardadas lá no inconsciente, né? Mas eu acredito que quando a gente passa a se conhecer, se amar, e a gente vai olhar para o nosso filho de outra maneira. Então, o que eu sempre falo para as mães, vamos olhar para esse ser que é o nosso filho de uma outra maneira? Ele é um ser além de mim, né? Ele não é o que eu penso, o que eu sinto, o que eu vivi. Então, quando você passa a se conhecer e fazer essa separação, é mais fácil a gente enxergar o nosso filho. E trabalhar a aceitação, que ele é um ser que não sou eu, que ele é diferente de mim. Ele tem todo esse universo dentro dele também, que é diferente do meu. E escutá-lo. Eu tenho falado muito para as pessoas, escuta o que o outro pensa, o que o outro sente, né? Porque muitas vezes a gente já fala a nossa visão, a nossa certeza, né? Então escuta, por que ele está te trazendo isso? O que ele pensa e sente em relação a isso? Ele precisa se sentir amado, escutado. O poder de escuta morreu até pelos médicos. Né? Até no ambiente médico, que a pessoa estaria lá para nos ouvir, a consulta é rápida, ela fica focada no órgão que está com problema e não no ser humano que está adoentado, né? Então, começou lá no físico. Na verdade, assim, acho que se a gente fosse caminhar para uma juntando tudo aquilo que a gente está trabalhando aqui,
a gente vai chegar nessa atenção dedicada, na validação do indivíduo. Eu não posso me apropriar da vida do meu filho para resolver questões que eu criei ao longo da minha vida. Eu preciso aprender a olhar para mim. E eu preciso cuidar tanto dele quanto de mim. Isso. Mas o seu exemplo já modela. O simples, isso. A gente reproduz muito. Reproduz. Então, se meu filho tiver que Modela reproduzir, totalmente isso. que ele reproduza comportamentos de quem se ama, se valoriza, se preserva. Mãe se feliz respeita. libera os filhos. Elô, eu posso falar. Você me trouxe isso há algumas décadas. E foi um marco na minha vida. E Essa frase você me e o acompanhou Jorge são até exemplos hoje. que eu dou na família, o que eles, como trabalham os filhos. Eles trabalham de Mães maneira felizes mais liberam os filhos. Mãe feliz libera os filhos. E ela é corajosa. Essa aqui também, de ser feliz, de ser desaprovada por serem diferentes. É um movimento que a gente vai fazer, como vocês falaram, contra uma massificação. Isso. Nós vamos ter que ter coragem de ser diferente, ser mas feliz, coragem. vamos também ser o exemplo para depois as pessoas falarem, puxa, eu tô vendo que O exemplo você pra tá melhor. Não só para nossos familiares, nem para uma cidade. É para a nação e para as nações. E quando você fala de coragem, eu acho que é coragem de olhar para si também, né? Porque a gente começou essa conversa falando da coragem, que a gente precisa fazer esse movimento. E muitas vezes a gente não tem essa coragem de olhar para si, ver o que precisa mudar e melhorar, e se transformar para a gente ser melhor para o outro. E tudo que é no começo é difícil. É difícil, é desafiador, a gente vai querer voltar, vou me boicotar, vou voltar do jeito que eu era antes. O próprio inconsciente nos puxa com uma força assustadora. Só que se a gente consegue perseverar, né, não é um pouco de fermento levê da massa toda? Se a gente persevera, chega um ponto em que você faz uma mudança de chave que daí não tem volta. Aí facilita, então força. É só ter esperança de aguardar um pouco. O começo vai ser difícil, vai ser desconhecido, mas depois as coisas engrenam de um jeito que você é capaz de falar, nem reconheço minha vida antes dessa mudança de chaves. Então acho que o maior investimento que a gente pode fazer hoje é esse investimento no mundo particular de cada um. Da mãe, do pai, do filho. Particular de cada um. Particular de cada um. Respeitando o particular de cada um. E resgatando aquilo que ficou para trás e que precisa ser reconstruído, revalidado, revivido. E quando a Elô fala que é um compromisso com a nação, porque tudo começa em mim, mas a gente está nesse mundo, né? Então, e a política está refletindo, é a materialização de quem eu sou dentro de casa. Eu estou refletindo. Não é uma coisa lá. A manipulação que está lá, eu estou manipulando filhos aqui. Então, eu mudando a família, eu mudo uma nação. E a gente vai reverberar, né? Então começa em mim a minha transformação, eu vou ser melhor para os meus filhos. É essa que é a minha responsabilidade. É essa que é a minha responsabilidade. Mudar em quem eu posso mudar. Eu mesma. Fica aqui esse convite e estamos esperando quem seja o herói da própria vida para mergulhar junto com a gente nesse terreno bonito, difícil, mas que nos espera com tesouros preciosos de além desse mundo. Que é o nosso trabalho, né? Como psicólogos e terapeutas, trabalhar o autoconhecimento e contribuir com a transformação das pessoas e trazer essas reflexões que a gente vem trazendo para as pessoas, né? Dando a nossa contribuição para melhorar aqui dentro e melhorar o todo. O todo. Essa é a esperança. Existe uma esperança.